E aí, pessoal, está resolvendo aqui mais uma lista de exercícios. Essa lista de exercícios é sobre a dilatação dos sólidos e líquidos. Temos aí 11 questões para resolver. Esse aqui é um conteúdo que comumente é chamado nos livros, né, na parte mais prática das coisas, de dilatometria. Começaremos então com essa questão número 1, que caiu na G1 2020. A questão, ela diz o seguinte: em virtude de variações de temperatura, aquecimento e resfriamento, os materiais alteram suas dimensões. Essa é a definição de dilatação térmica, né? Em pontes, por exemplo, são colocadas juntas de dilatação para que não ocorra deformação dos materiais com a variação do comprimento da construção. Considerando o coeficiente de dilatação linear do concreto igual a 7 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, cada 100 metros de comprimento da ponte, ao sofrer uma variação de temperatura de 20 graus Celsius da manhã para a tarde, irá dilatar de quanto? Então, aqui a gente aplicar uma dilatação linear mesmo, né? Vamos relembrar? Temos 3 dilatações possíveis. Uma dilatação que a gente chama de dilatação linear é quando ela acontece em uma única dimensão, né? E a gente diz assim que é quando que é em uma única dimensão, porque uma das dimensões ela é muito maior do que as outras duas. Se você der uma olhada para essa caneta aqui, por exemplo, o comprimento da caneta é muito maior do que a largura e a espessura dela. Então, quando ela sofre uma dilatação, quando a gente esquenta ela, por exemplo, a gente vai falar que ela sofreu uma dilatação linear, apenas mais nesse comprimento, que é uma dimensão que é muito maior que as outras duas, tá? Por isso que é uma dilatação unidimensional, certo? Para a dilatação linear, não sei se você está lembrado, mas nós temos uma equaçãozinha. A dilatação linear, que é o ΔL, L de comprimento, é igual ao L0 vezes o alfa, que é o coeficiente de dilatação, vezes a variação de temperatura. Se você não está lembrado, esse coeficiente de dilatação que aparece aqui, ele é justamente ele está relacionado ao material de que é feito aquele objeto que está sofrendo a dilatação. Então, materiais feitos de substâncias diferentes, corpos diferentes, eles aquecem de maneira diferente, também devido à sua composição, né? Você tem o coeficiente de dilatação, esse cara é super importante, coeficiente de dilatação linear, tá? Linear. Beleza. Então vamos lá, vamos fazer essa continha aí. Ele quer saber justamente quanto que é essa dilatação. Então vamos calcular. ΔL é igual. Qual o comprimento inicial? Ele fala aqui, ó, a cada 100 metros, tá? Cada 100 metros. Então tá aqui 100 vezes o coeficiente de dilatação do concreto, 7 vezes 10 a menos 6. Então 100 vezes 7 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, vezes a variação de temperatura que foi de 20 graus Celsius. Variação de temperatura de 20 graus Celsius. Esse ΔL vai ser igual. 100 é 10 ao quadrado. Então a gente pode fazer aqui, ó. 7 tá aqui vezes 2. Isso vai dar 14 vezes 10 elevado a 2 daqui com 1 daqui dá 3. Então isso é 10 elevado à terceira vezes 10 elevado ao menos 6. 10 elevado à terceira vezes 10 elevado a menos 6, repete a base que é o 10, faz 3 menos 6 que dá
menos 3, tá? Então a resposta é essa. 14 vezes 10 a menos 3, o quê? Metros. Como ele quer a resposta dada em centímetros, a gente já vê aqui na letra B que a resposta vai ser 1,40 centímetros, tá? 14 vezes 10 a menos 3 metros é a mesma coisa de 1,4 centímetros, tudo bem? 1,4 vezes 10 a menos 2 metros ou 1,4 centímetros. Com a resposta dessa primeira questão simples, aplicação direta da dilatação linear, é letra B, 1,40 centímetros. Beleza. Vamos para a questão 2. A segunda questão da UFRGS, também de 2020, diz: o diâmetro de um disco de metal aumenta 0,22% quando o disco é submetido a uma variação de temperatura de 100 graus Celsius. Então, o diâmetro de um disco de metal aumenta 0,22% quando o disco é submetido a uma variação de temperatura de 100 graus Celsius. Qual é o valor que melhor representa o coeficiente de dilatação linear do metal de que é feito isso? Pessoal, nessa questão é muito comum o estudante que está lendo isso aqui achar que a questão está se referindo a uma dilatação superficial, né? Porque aqui ele está falando de disco, aí você vai pensar, pô, o disco, ele é, na verdade, uma superfície, né? Ele é com uma placa, né? O disco, ele tem ali duas dimensões, ele tem uma certa área na sua superfície, então é comum imaginar isso, né? O que vai estar acontecendo aqui é o seguinte, vamos até trazer isso aqui um pouquinho mais para baixo. Então, ó, aqui nós temos um vis, diminuir ele um pouquinho, e ele vai sofrer uma variação de temperatura e vai acabar se expandindo, aumentando o seu tamanho. Beleza, isso aí está. Aumentou a área. Tudo bem, realmente vai ter aumentado a área. Só que ele está falando na questão, pessoal, ele está falando aqui do diâmetro, né? E o que que é o diâmetro em um disco, por exemplo? O diâmetro do disco vai ser isso aqui, ó. Então, vai ser isso aqui. Então, o diâmetro do disco aumentar, nesse caso, olha como aumentou. A gente está falando de uma dilatação linear, que nesse caso ele está falando apenas o diâmetro do disco sendo aumentado, certo? Então, nesse caso, nós não estamos falando de toda a área lá do disco que aumentou, e de fato ela aumentou. Estamos falando apenas da dilatação sofrida pelo diâmetro desse disco de metal, certo? Então, aqui também nós teremos nessa situação um caso de dilatação linear. Então, a mesma equaçãozinha que a gente usou aqui na primeira questão, eu vou até copiar ela para a gente, que a dilatação ela é exatamente a mesma, tá? A equaçãozinha ela é exatamente a mesma equação, certo? Trazer ela para aqui para a gente. Então, a dilatação é essa daqui, a equação é essa. Vamos lá, então, calcular de quanto que foi essa dilatação sofrida pelo disco. Repare o seguinte, ele diz aqui, dado importante, que essa dilatação sofrida pelo disco, ele aumentou 0,22%, né? Então, isso é 0,22%, lembra que o porcento é o sobre 100, do seu volume inicial, ele aumentou isso aqui. Então, isso aqui do L0. Essa informação aqui ela é extremamente importante, ela está ali no comecinho da questão, certo? Então, vamos lá. O ΔL, como eu falei, como eu mostrei para vocês agora, vai ser justamente isso. 0,22 sobre 100 vezes o L0, que é o comprimento inicial desse disco, né? Desse diâmetro do disco. Isso aqui é igual ao comprimento inicial, que nós não sabemos, vezes o alfa, que é o coeficiente de dilatação, é o que a gente quer descobrir, vezes a variação de temperatura, que é 100 graus Celsius, tá? É a equação lá, olha as correspondências, isso aqui é isso aqui,
o L0 mantém-se como L0, o alfa se mantém como alfa, e a variação de temperatura é de 100 graus Celsius, certo? Beleza. Repare que o L0 ele aparece dos dois lados da equação, está multiplicando, ele pode botar o L0. O alfa, então, será igual. Lá do outro lado ficou 0,22 dividido por 100, que é 10 ao quadrado, vezes esse 100 que está multiplicando o alfa aqui, ele vai passar lá para o outro lado dividindo, né? Então aqui é 100 vezes 100, ou seja, 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado, certo? Isso aqui é igual a 0,22 dividido por 10 elevado à quarta, repete a base, somos expoentes, ou, se você preferir ainda, isso é 0,22 vezes 10 elevado a menos 4, né? A gente pode passar essa base 10 lá para cima, multiplicando, né? Operação inversa, e quando faz isso, muda o sinal do expoente. Então a resposta é essa. O alfa, ele vale aqui, ó. O alfa vale 0,22 vezes 10 a menos 4. Essas respostas elas não aparecem em nenhuma alternativa porque está escrito da seguinte maneira, que o alfa, na verdade, ele é 22 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1, certo? Apenas escrevendo isso aqui, colocando duas casinhas, andando duas casinhas para a direita, 0,22 vezes 10 a menos 6. Essa que eu acho certa nesse caso, letra D. Tudo bem, pessoal? Ok, filho, essa questão é realmente um cuidado só para você entender que ele está falando na questão, não de uma dilatação superficial, mas de uma dilatação linear mesmo, tá? Por causa dessa fala dele sobre o diâmetro. Beleza, bora para a terceira questão. Questão 3 da UFMS diz o seguinte: durante uma demonstração sobre os efeitos das dilatações, foram colocados em reservatórios iguais, de dimensões. Então a questão ela faz questão de dizer para a gente aqui as dimensões desses reservatórios, eles são iguais. Dois tipos de líquidos inflamáveis são colocados dentro deles, que preencheram completamente os reservatórios e que, quando foram acondicionados, estavam a uma temperatura de 15 graus Celsius. Tá? Temperatura para o campo inicial, uma temperatura de 15 graus Celsius. Os reservatórios foram transportados para um laboratório onde ficaram expostos a uma temperatura de 45 graus Celsius. O que aqui significa? Ele começa com 15 graus Celsius de temperatura e vai parar em 45. Então, nós temos aqui uma informação relacionada à variação na temperatura, né? Então, vamos escrever aqui, ó. A variação na temperatura sofrida por esse líquido de 15 para 45, 30 graus Celsius, não é isso? 25, 35, 45. Isso acabou. Conhecendo os coeficientes de dilatação volumétrica dos líquidos, sendo A igual a isso aqui e B igual a isso aqui, e desconsiderando a dilatação do reservatório, importante demais isso aqui, tá? Essa informação super importante. Então a gente não vai precisar nem considerar a dilatação sofrida pelo reservatório. É correto afirmar que o ocorrido nas dilatações sofridas pelos líquidos A e B foi, e a gente tem que analisar cada uma dessas alternativas, certo? Então, algumas coisinhas aqui. A variação de temperatura está aí. O volume inicial do líquido é dado por aquela multiplicaçãozinha, né? Até colocação. 0,8 vezes 0,2 vezes 0,3. Isso aqui
metros cúbicos é o valor do volume inicial, né? Devido a essas dimensões que foram dadas aqui no problema. Tá, então a ideia aqui é nós calcularmos duas dilatações sofridas, né, tanto pelo líquido A quanto pelo líquido B. Os dois têm o mesmo volume inicial. Repara que ele diz aqui que eles foram colocados em reservatórios iguais e preencheram completamente esses reservatórios. Então o volume inicial dos dois é o mesmo. Então é isso, pessoal. Vamos ver aí cada um desses dois líquidos, o que acontece para a dilatação volumétrica deles. Ó, isso é dilatação volumétrica. Geralmente, a equação que se usa para dilatação de líquidos é a seguinte: dilatação aparente é igual a dilatação real, que é aquela que o líquido realmente sofre, menos a dilatação sofrida pelo recipiente. Porque pensa bem, sempre vai acontecer de um líquido ele estar contido dentro de um recipiente. Então, ao esquentar o líquido, a gente acaba também esquentando o recipiente. É por isso que a dilatação dos líquidos, ela acaba tendo também nela a dilatação dos sólidos, porque esse recipiente no qual o líquido está contido, esse carinha aqui, ele é, na verdade, um, um sólido, né? Porém, como a questão ela disse para a gente desconsiderar a dilatação do reservatório, significa que a gente pode vir aqui, ó, tirar ele, significando que a dilatação real do líquido vai ser aquela que a gente observa, ou seja, a dilatação real do líquido ela é igual à dilatação aparente, certo? Então, a gente nem precisa se preocupar com essa parte de dilatação dos líquidos, tá? Essa equação sutil. Eles se preocupar com ela, basta focar na equação mesmo. Dilatação volumétrica que a gente já conhece. Então, olha só. Dilatação sofrida pelo carinha A primeiro. Dilatação de A é igual ao volume inicial de A vezes o coeficiente de dilatação volumétrica de A vezes a sua variação de temperatura. Tanto o volume inicial de A quanto a variação de temperatura foram os mesmos, tanto para o líquido A quanto para o líquido B. A única coisa que realmente vai mudar de um para o outro são os coeficientes de dilatação, certo? Então, vamos lá, vamos fazer esse cálculozinho primeiro para o A. Coeficiente, a variação de volume de A, né, a dilatação que ele sofreu, é o seu volume inicial, ou seja, vou escrever assim, tá? 8 vezes 10 a menos 1, vezes 2 vezes 10 a menos 1, vezes 3 vezes 10 elevado a menos 1. Simplesmente porque eu acho mais simples. Isso aqui é só o volume inicial. Vezes o coeficiente de dilatação do líquido A. Está ali 1,4 vezes 10 a menos 3. Então, isso aqui vezes 1,4 vezes 10 elevado a menos 3, vezes a variação de temperatura, que foi de 30 graus Celsius. Tá? Delta VA é igual. 8 vezes 3 dá 24. 24 vezes 2 dá 48. Então, o volume inicial, que vai ser tanto para o A quanto para o B, é de 48 vezes 10 elevado a menos 3. Tá? 10 a menos 1 vezes 10 a menos 1 vezes 10 a menos 1. Repete a base, soma esses expoentes. Menos 1 mais menos 1 mais menos 1 dá menos 3. Então, isso aqui é o volume inicial, vezes 1,4 vezes 10 a menos 3, vezes 30, que a gente pode escrever como sendo 3 vezes 10, tá? Só para fazer mais umas continhas aí com esse 10, com essas potências de base delas. A variação sofrida pelo líquido A, vou até pegar a calculadora para ajudar aqui, tá? Vocês vão ficar fazendo essas continhas bestas. 48 vezes 1,4 vezes 3
dá 201,6. Então, isso aqui dá 201,6 vezes 10 elevado a 10 a menos 3 com 10 a menos 3 dá 10 a menos 6. 10 a menos 6 com 10, lembrando que isso aqui é como se nós tivéssemos um 1 aqui em cima, dá 10 a menos 5. Tá? 10 a menos 5 aqui é metros cúbicos, porque o volume inicial estava dado em metros cúbicos. Repare que todas as alternativas aqui citam um volume dado em ml, litros. Então, o que a gente precisa fazer aqui é transformar a nossa resposta de metros cúbicos para litros, para ficar mais fácil a análise das alternativas. Aqui seria interessante que você soubesse que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Ou, se você preferir, 1 litro equivale a 10 a menos 3 metros cúbicos. Se você preferir, dividir os dois lados por 1000, a parte de cima. Já que isso significa que nós podemos reescrever aquela equaçãozinha lá de cima como sendo ΔVA igual a... Vou até escrever assim, para facilitar o entendimento. 201,6 vezes 10 a menos 5, nós podemos escrever como sendo 10 a menos 3 vezes 10 a menos 2. Não é isso? Isso aqui ainda está em metros cúbicos, tá? Só fiz pegar esse 10 a menos 5 que estava aqui e quebrei ele em 10 a menos 3 vezes 10 a menos 2. Por que eu fiz isso? Porque pela relação que a gente mostrou aqui em cima, 10 a menos 3 metros cúbicos é a mesma coisa de 1 litro. Então eu vou pegar aqui esse 10 a menos 3 metros cúbicos e vou substituir por 1 litro. Dessa maneira, o ΔVA ele vai ficar 201,6 vezes 10 elevado a menos 2 litros, tá? Eu transformei 10 a menos 3 metros cúbicos em 1 litro. Tudo bem? 201,6 vezes 10 a menos 2 litros é a mesma coisa de 2,01 litro. Transformando aí, deixando em operação científica, se você preferir. 2,01 litros. Tá, isso foi só para o A. A ideia é fazer a mesma coisa para o carinha B, mas para o B a gente já tem uma boa noção de como vai ser, né? A conta vai ser bem parecida. A equação ela é a mesma, mudando o quê? Que aqui nós teremos o ΔVB, o volume inicial de B é o mesmo volume inicial de A, o coeficiente de dilatação é o que realmente vai alterar, né? O B é diferente do A vezes o ΔT. No mais é a mesma coisa. Então, ΔVB, a gente vai fazer esse bem mais direto, vai ser a mesma coisa aqui, ó. 48 vezes 10 a menos 3 é o mesmo volume inicial. O coeficiente de dilatação do B é bem parecido, né? É 1,3. O do A era 1,4, o do B é 1,3. Então a gente vai vir aqui e vai escrever 1,3 vezes 10 elevado a menos 3 vezes a variação de temperatura, que foi de 30 graus Celsius. Então a conta ela é bem parecida, certo? ΔVB vai ser igual a... Deixa eu fazer esta multiplicaçãozinha aqui. 48 vezes 1,3 vezes
3, 187,2. Então, aqui, ó, 187,2 vezes 10 elevado a menos 5 metros cúbicos. E como a gente aprendeu aqui no finalzinho do cálculo do ar a fazer a transformação para litros, nós sabemos que isso aqui vai dar 1,872 litros. Tá? Transformação é a mesma que a gente fez ali atrás. Então, esse daqui é o resultado dado para o volume, a variação do volume, né? A dilatação do líquido B. E esse outro carinha aqui é a dilatação do líquido A. Agora vamos olhar o que é que diz cada alternativa para ver o que é que está certo e o que é que está errado aí, né? A letra A diz que o líquido do reservatório A vazou menos de 1.500 ml. Não, né? O líquido A ele vazou 2 litros. Então, isso que diz aqui de vazar menos de 1.500 ml está errado, certo? B. Líquido do reservatório A vazou pelo menos 2 litros. Até aí tudo bem, vazou 2,01, né? Então vazou mais de 2, me disse pelo menos, até que tudo bem. E o do reservatório B vazou entre 1,8 e 1,9, que também está correto. Vazou 1,872. Então a resposta nessa terceira questão é letra B, certo? Como conferir as demais alternativas para confirmar? A letra C diz que o líquido do reservatório A vazou entre 1,2 e 1,8. A gente sabe que vazou mais de 2. Então, aqui já está errado, né? Do reservatório A não vazou entre 1,2 e 1,8. Letra D, do reservatório B, vazou entre 0,5 e 1,5. Também está errado isso. Vazou mais de 1,8, né? 1,872. Letra E diz que do reservatório B vazou no máximo 1,5. Também está errado. Vazou 1,872, que é mais de 1,5. Então essa letra E também está errada. Sabe? Resposta, portanto, confirmada, letra B nessa terceira questão. Vamos para a próxima. A questão 4, questão da Mackenzie, diz: um cubo regular homogêneo de aresta 20 centímetros está inicialmente a 20 graus Celsius. O coeficiente de dilatação linear médio do material com que foi fabricado é 2 vezes 10 a menos 5. Aquecendo-se uniformemente o cubo com uma fonte de calor constante durante 50 segundos, a temperatura se eleva para 120 graus Celsius. E quer saber qual foi a dilatação ocorrida em uma das superfícies do tubo. Repara só, nessa questão aqui agora, ele está falando de um cubo, que, ou seja, tem 3 lados, né? Se não for pensar em um cubo, é um objeto que tem 3 lados. Vendo aí o cubo aqui, esse cubo aí ele tem 3 lados. E a gente vai estar observando o que acontece com a dilatação de apenas um desses lados do cubo, tá? Então, a gente não vai estar observando as 6 superfícies desse cubo, não. A gente vai estar observando apenas o que acontece, ó, nessa superfície aqui, tá? Por exemplo, apenas nessa superfíciezinha aqui é o que a gente vai estar observando, tá? Ou seja, na verdade, isso aqui é uma questão que parece, mais uma vez, ser de uma coisa e é de outra. Aqui ele dá a entender que é uma dilatação volumétrica, né? Ele está falando de um cubo ali, de aresta 20 centímetros e blá blá blá.
Mas, na verdade, a gente está falando aqui de uma dilatação que ela é superficial. A gente está falando dessa areazinha aqui, tá? De uma das superfícies desse cubo, tudo bem? Então, se é dilatação superficial, lembre da equação da dilatação superficial. ΔA, dilatação na área da superfície, é igual à área inicial, vezes o beta. Quem que é o beta? Duas vezes o alfa, né? Já que aqui é uma dilatação em duas dimensões, vezes a variação de temperatura sofrida por o cubo, tá? Pela superfície do cubo, por aquele ladozinho do cubo, beleza? Então, uma ideia aí pra gente fazer essa continha. Então vamos lá, não tem segredo não. Essa informação de 50 segundos que deu aqui é um distrator, né? A gente não vai usar isso para nada, porque nós já temos todos os outros dados necessários. Delta A vai ser igual. A área inicial vai ser 20 vezes 20, né? E isso aqui vai dar em centímetros quadrados, tá? 20 vezes 20 vezes o beta. Veja que ele deu aqui para a gente o coeficiente de dilatação linear. Então, a gente vai fazer 2 vezes esse valor que ele deu. 2 vezes 10 a menos 5, tá? Graus Celsius a menos 1, vezes a variação de temperatura. Ele estava em 20 graus Celsius e foi para 120. Então, essa variação de temperatura foi de 100 graus Celsius. Só para deixar destacado o que é o que aqui, essa área inicial é esse valorzinho aqui. O beta que está aqui é esse 2 vezes 10 a menos 5. E a variação de temperatura é de 100 graus Celsius, porque ele estava em 20 graus Celsius e foi parar em 120, certo? Aqui é realmente só fazer essa continha. Delta A vai ser igual 20 vezes 20 dá 400, vezes 2 vezes 2 dá 4, vezes 10, 10 a menos 5 vezes 10 ao quadrado, né? Isso aqui é 10 ao quadrado. 2 a menos 5 vezes 10 a menos 4 ao quadrado dá 10 a menos 3. Tudo bem? Então, esse delta A vai ser 4 vezes 10 ao quadrado, vezes 4 vezes 10 a menos 3. Delta A vai ser 4 vezes 4, 16, vezes 10, repete a base, né? E soma os expoentes. 2 mais menos 3 dá menos 1. Então, a variação na área foi de 16 vezes 10 a menos 1 centímetros quadrados. Essa, então, é a nossa resposta, tá? Olhando aí, resposta letra D, certo? 16 vezes 10 a menos 1 centímetros quadrados. Interessante essa questão. Mais uma vez, você tem que ficar ali ligado no que é que a questão está pedindo para você fazer. Nesse caso, é uma dilatação superficial. Mas muito cuidado para não ser enganado por questões parecidas. Tudo bem? Bora para a próxima. Vamos parar, não. Então, questão 5 da EA. A questão, ela diz: um portão de chapa de ferro de 4 metros de largura possui um vão de 48 milímetros entre si e o batente a uma temperatura de 25 graus Celsius. Qual a temperatura máxima em graus Celsius que o portão pode atingir sem que fique enroscado no batente? E daí um coeficiente de dilatação linear do ferro igual a 1,2 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Então, aqui ele está dizendo o seguinte: tem esse portão que tem 4 metros de largura. Isso é o comprimento inicial. Portão, tá? Esse valor que ele deu aqui é o L0, comprimento inicial. Tá?
e ele possui um vão de 48 milímetros entre si e o batente. Ou seja, isso é o tanto que esse portão ele pode dilatar sem que ele fique preso, se ele fique enroscado ali no batente, beleza? Então, a ideia é calcular qual que é o comprimento final, é isso? Qual que é o coeficiente de dilatação para que isso não aconteça. Então, esse 48 milímetros aí é o tanto que ele pode dilatar para que ele fique, para que ele não fique enroscado. Então, 48 milímetros que está ali, isso aqui, ó, é o nosso ΔL, beleza? A equação é aquela que a gente já conhece. Deixa eu ver se ela está aqui. Acho que não. Então, ó, ΔL, L0, alfa, ΔT. Equaçãozinha que a gente já conhece. ΔL é 48 milímetros. Lembra que o milímetro é o 10 a menos 3 metros. Então, é 48 vezes 10 a menos 3 metros, que é igual. L0 é 4 metros. O alfa é o que a gente quer descobrir. E a variação de temperatura. Ele quer saber qual é, perdão, ele quer saber qual é a variação de temperatura, né? Então, olha só. O alfa ele deu lá embaixo. O alfa tá aqui, ó. 12 vezes 10 a menos 6, certo? 12 vezes 10 a menos 6, virar o Celsius a menos 1, vezes a variação de temperatura, que é justamente isso que ele quer saber, né? Na verdade, ele quer saber qual é a temperatura máxima graus Celsius. Depois que a gente descobrir qual é a variação de temperatura, descobrir a temperatura final é bem aquilo. Certo? Então, ΔT, já passando tudo para o outro lado, vai ser igual a 48 vezes 10 a menos 3, dividido por 4 vezes 12 vezes 10 a menos 6. Tranquilo? Só fiz passar tudo que estava no segundo membro para o primeiro, deixando apenas o ΔT, que é o que a gente quer descobrir. 4 vezes 12 dá 48, né? Então, na verdade, aqui, a gente pode cortar 48 com 48. Ou seja, essa variação de temperatura foi de 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 6. Repete a base, subtrai os expoentes. 10 a menos 3 menos 6, essa variação de temperatura foi de 1000 graus Celsius. 1000 graus Celsius, certo? Como ela começa aqui a 25 graus Celsius, então a temperatura final, ela é a temperatura inicial, que era o que tem antes, 25, mais o tanto que aumentou, que foi 1000. Ou seja, essa temperatura final era uma temperatura de 1025 graus Celsius, tá? 1025 graus Celsius. Resposta correta, portanto, aí, letra E, 1025 graus Celsius, beleza? Interessantezinha essa questão também, com qual, nesse caso, a gente precisava calcular a variação de temperatura primeiro, para depois descobrir a temperatura final, mas tranquila também, tá? Nada de outro mundo nessa questão 5 também não. Bora para a próxima. Lembrando, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu tentarei responder para você. Certo? Questão 6. Questão da Mar 15. A questão ela apresenta um gráfico. É um gráfico da área em função da temperatura. Importante aqui a leitura do gráfico. Ele diz: o gráfico mostra a variação da área lateral de um cilindro metálico em função da temperatura, quando submetido a uma fonte de calor constante. Coeficiente de dilatação volumétrica média do material que constitui o cilindro é o quê? Então, vai ser mais uma questão daquelas para pegar o cara desprevenido, né?
ele quer qual é o coeficiente de dilatação volumétrica do material. Mas o que ele deu para a gente foi um gráfico da área em função da temperatura. Então, tudo que a gente pode fazer é uma dilatação superficial, uma dilatação em 2 dimensões. O que você tem que se lembrar aqui são de algumas relaçõezinhas dos coeficientes de dilatação, né? O alfa, ele é o coeficiente de dilatação linear. A partir do gráfico, a gente vai descobrir aqui o beta, que é o coeficiente de dilatação superficial. Lembre que o beta, na verdade, ele vale 2 vezes o alfa, porque ele é em 2 dimensões. E além desses dois, nós temos também o que a questão quer, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, tá? Coeficiente de dilatação volumétrica que vale 3 vezes o alfa. Então, é assim que a gente vai relacionar o que a gente descobre no gráfico, que é o beta, com o que ele quer na questão, que é o gama, que é a dilatação volumétrica. É a partir dessas relações com o coeficiente de dilatação linear. Então, é ele que a gente vai encontrar a partir do gráfico, utilizando a dilatação superficial, certo? Então, usando a dilatação superficial, ΔA é igual a 0 vezes beta, que é 2 alfa, vezes ΔT. Vamos lá. De quanto que foi a variação na área, né? A dilatação. Repare que a área inicial que está aqui, ó, onde é que ela aparece lá no gráfico? Lá no gráfico ela aparece aqui embaixo, certo? Então, a área inicial vale 5 metros quadrados. 5 metros quadrados. E ela sai. Então, a gente sai de 5 metros quadrados e vai para onde? Vai para aqui, 5,06 metros quadrados. Então, quanto que vale esse tamanhozinho aqui, ó? Quanto que vale esse tamanhozinho aqui? Vale 5,06 menos 5. Ou seja, o ΔA aqui, ele vale 0,06, no caso, metros quadrados, né? 0,06 metros quadrados. Então, o ΔA, pelo gráfico, é 0,06, certo? 0,06. Vezes 2 alfa, que é o que a gente quer, vezes a variação de temperatura. Quanto foi a temperatura? A variação de temperatura, ele sai do 10 e vai parar no 110, ou seja, é uma variação de temperatura de 100 graus Celsius. Entendeu? Vamos lá. 5 vezes 2 dá 10. 10 vezes 100 dá 1000. Então, nós podemos escrever aqui que desse lado ainda, né? 1000 alfa, certo? É igual 0,06, que pode ser escrito como sendo 6 vezes 10 a menos 2. Tudo bem? Acho que aqui você já deve ter entendido essas minhas manipulações com essas potências de base 10. Eu acredito que facilita muito na resolução, nas continhas e multiplicações e divisões, mas você faz da maneira como você quiser, tá? No final, se você não errar multiplicação nem divisão, vai dar a mesma coisa, vai dar certo do mesmo jeito. Queremos calcular o alfa. Então, o alfa vai ser 6 vezes 10 a menos 2, dividido por 1000, que é 10 à terceira. Repete o 6, repete a base e subtrai os expoentes. Menos 2, menos 3, que dá menos 5 graus Celsius a menos 1. Beleza. Então, aqui a gente descobre quanto que vale o alfa,
tá? O alfa ele vale 6 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Porém, o que a gente quer é o gama. E o gama, ele vale 3 vezes o alfa. Então, o gama é 3 vezes 6 vezes 10 a menos 5. 3 vezes 6 dá 18. Então, isso é 18 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. E essa, portanto, é a resposta, tá? Aqui ele escreve como sendo 180 vezes 10 a menos 6, uma questão de a gente passar uma vírgulazinha aqui para o outro lado e subtrair aí mais um dado, tá? Então, 180 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Resposta dessa questão DTC. Muito interessante essa questão. Fiquem atentos à leitura de gráfico. Extremamente importante para qualquer vestibular que você for fazer. Possa ser aqui, no caso, vestibular da Mackenzie, mas possa ser também Enem, ou qualquer outro vestibular que você esteja prestando. Leitura de gráficos extremamente importante em todas as áreas, na verdade, né? Em física aqui, obviamente, mas lá em matemática, às vezes aparece em química, pode aparecer até em biologia. Então fica ligado em leitura de gráficos, que é extremamente importante. Bora para a próxima. Sétima questão, questão da Werner. Questão 7, ela diz o seguinte aí. A tabela a seguir apresenta os coeficientes de dilatação linear de alguns metais. Então, nós temos aí ferro, cobre, alumínio e zinco, vários coeficientes de dilatação. E ele continua aqui. Uma placa de metal de área 1 metro quadrado a 20 graus Celsius é aquecida até atingir 100 graus Celsius, apresentando uma variação de 35,2 centímetros quadrados em sua área. Tá? Uma variação. Então, isso aqui é a dilatação que ela sofreu. E ele quer saber qual é o metal que constitui essa placa, ou seja, a gente precisa descobrir, calcular aqui o coeficiente de dilatação linear e, a partir disso, descobrir se ele está falando de ferro, se ele está falando de cobre, se ele está falando de alumínio ou se ele está falando aqui de zinco, tá? Bom, é uma dilatação superficial, da forma como a gente fez aqui atrás, a gente vai fazer lá, inclusive a equação é a mesma, eu vou até pegar ela aqui pra gente, certo? Então, peguei ela aqui pra gente. Vamos lá. Tá aqui a equação. Beleza. Delta A. Quanto que é a variação? 35,2. Então, 35,2 é igual. A área inicial é 1 metro quadrado, então aqui a gente vai precisar transformar ou 1 metro quadrado para centímetro quadrado ou centímetro quadrado para metro quadrado. A gente não pode deixar 1 metro quadrado e centímetro quadrado junto. Então vamos lá. Como é que você sabe a equivalência, né? Então, 1 metro, 1 metro, mais fácil, 1 metro equivale a 100 centímetros. Então, 1 metro quadrado equivale a 100 centímetros ao quadrado, certo? 1 metro quadrado, então, é a mesma coisa de 100 ao quadrado é 10 elevado à quarta centímetros quadrados. Elevado à quarta centímetros quadrados. Ou, se você preferir também, né? 1 centímetro quadrado é a mesma coisa de 10 elevado ao menos 4 metros quadrados. Aí você escolhe a maneira que onde você quer transformar. Aqui eu vou escrever então
que a área. Eu vou deixar tudo em centímetro quadrado, tá? Tanto faz. Eu vou deixar em centímetro quadrado porque eu já deixei a variação na área em centímetro quadrado. Vou fazer a mesma coisa. Então a área era de 1 metro quadrado, então isso é 1 vezes 1 metro quadrado equivale a 10 a quarta centímetros quadrados. Então é 1 vezes 10 elevado a 4, tá? Vezes 2 alfa, vezes a variação de temperatura. Sai de 20, vai para 100, uma variação de temperatura de 80 graus Celsius, tá? 80 graus Celsius. Alfa é igual a 35,2 dividido por 80 vezes 2, né, ali, então já vou colocar aqui 160. 160 vezes 10 elevado a 4. Mais uma vez eu vou pegar aqui o auxíliozinho da calculadora para que a gente possa responder isso mais rapidamente. 35,2 dividido por 160 dá 0,22. Então, isso aqui é 0,22 vezes 10 elevado a menos 4, certo? Graus Celsius a menos 1. Olhando para a tabela, você já percebeu aí que ele está se referindo aqui ao alumínio. Basta você escrever aí em potências de 10 a menos 6, né? Passar 2 vezes a vírgulazinha para cá, isso vai dar 22 vezes 10 a menos 6. Então a resposta aqui é letra D para a gente. Ele está aqui se referindo ao metal que é alumínio. Essa placa aí é uma placa feita de alumínio, beleza? Tranquilinha essa questão, bem fácil, bem tranquila. Bora já para a próxima. A próxima é a questão número 8. Questão número 8 é uma questão, pelo visto, mais teórica, né? A questão, ela diz: ao lavar pratos e copos, um cozinheiro verifica que 2 copos estão encaixados firmemente, um dentro do outro, sendo o copo externo feito de alumínio e o interno de vidro. Sobre as formas de separá-los, utilizando os princípios básicos de dilatação térmica, analise os itens a seguir. Ele começa aqui, ó. Primeira afirmação. Se você aquecer apenas o copo de vidro, você consegue separá-los, né? Tá querendo aqui na questão formas de separar esses copos. Então nós temos um copo externo feito de alumínio e um interno de vidro. Aqui embaixo, depois de tudo, ele está falando aqui, ó, sobre os coeficientes de dilatação do alumínio e o coeficiente de dilatação do vidro aqui embaixo também. Então, repare que o coeficiente de dilatação do alumínio ele é muito maior que o do vidro, faz sentido, né? O alumínio é um metal, então ele acaba dilatando mais do que um vidro, que não é um material bom condutor de calor, tá certo? Beleza. Então, a gente sabe que o alumínio ele vai dilatar mais. Como o alumínio ele é externo, se a gente aquecer apenas o copo de vidro, essa não é uma boa maneira de separá-lo, você concorda comigo? Porque o copo interno, ele é o de vidro. Se eu esquento só o copo interno, ele vai dilatar. Eu estou esquentando só ele vai juntar ainda mais no alumínio, né? Tá um dentro do outro aqui, tá um dentro do outro. Ele vai aumentar mais ainda também, pode até quebrar desse jeito, já que o alumínio ele não está dilatando junto. Então,
essa primeira maneira não é uma forma de separados, pelo menos não inteiro. Você pode acabar quebrando o, o copo de vidro. Na segunda da afirmação que ele faz aí, né? Essa segunda afirmação, esfriando apenas o copo de alumínio. É a mesma situação. É ruim também. Porque veja só, se eu esfrio apenas o alumínio, e o alumínio é o copo ali que está externo, ao resfriá-lo, o que é que ele vai fazer? Tendência é contração, né? Ele vai contrair. Então ele vai começar a diminuir de tamanho. Isso vai dificultar ainda mais o desencaixe desses dois vidros, podendo mais uma vez quebrar até o copo de vidro que está ali. Então, esta maneira também não é uma maneira boa de separá-los. A terceira afirmação diz, pô, aquece os dois, bota os dois ali numa água fervente e vê o que é que acontece. Por que isso? Vamos ver se está certo, né? Quando a gente aquece os dois, o alumínio que é mais externo, ele vai dilatar mais, ele vai expandir mais. O vidro que é interno, ele vai expandir também, só que ele não aumenta tanto de tamanho. Então o alumínio, ele aumenta mais de tamanho, o vidro não acompanha essa dilatação, não ao passo acelerado que o alumínio faz. Uma consequência disso é que vai ser fácil até de separar esses dois. Concorda comigo? Porque o alumínio que está externo, ele vai aumentar mais de tamanho. Consequentemente, você vai conseguir tirar mais fácil o copo de vidro que está lá dentro. Então, essa afirmação, número 3 que ele diz aí, né? Esse item aqui, ele está correto. Tá correto. Beleza. E o 4 ele diz que é esfriar ambos. Aqui não, aqui tá errado. Porque se esfriar ambos, você já entendeu o problema, né? Se a gente esfria ambos, o alumínio, que tem um maior valor de coeficiente de dilatação, ele dilata mais e também contrai mais, ele acaba encolhendo mais de tamanho do que o vidro. Então, vai chegar um momento em que ele vai pressionar mais o vidro do que o que ele está até agora e, consequentemente, vai ficar mais difícil de tirar o copo de vidro lá de dentro. Então, esfriar ambos não é algo bom para o que ele quer, né? Separar os dois copos de maneira simples. Então, correta apenas a letra D, apenas o 3, certo? Apenas o 3. A resposta aí, letra D. De boa? Podemos ir para a próxima. Mais uma vez, pessoal, qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, qualquer comentário também que você possa ter com relação a essas resoluções, que eu tentarei tirar essas dúvidas da melhor maneira possível, certo? Vamos aí para a questão de número 9, questão da Cefet de Minas Gerais. Também é uma questão teórica. Questão 9, ela diz: a figura 1A mostra como duas barras de materiais diferentes estão fixas entre si e há um suporte. E a figura 1B mostra essas mesmas barras após terem sofrido uma variação de temperatura ΔT. Tá? Então, a figura 1A mostra duas barras de materiais diferentes, fixas entre si e há um suporte. Tá aqui a figura 1A. Beleza. Já a figura aqui 1B mostra essas mesmas barras após terem sofrido uma variação de temperatura ΔT. Sabendo-se que os coeficientes de dilatação, que os coeficientes médios de expansão linear dessas barras são alfa 1 e alfa 2, então eu vou ter que colocar aqui. Esse aqui é 1 e esse aqui é o 2. Beleza. Então esse aqui é o 2, esse aqui é o 1. É correto afirmar que o quê? Aqui vai ser correto afirmar que, olha só, esse aqui é um caso de aplicação da dilatação linear chamada de lâmina bimetálica. Tá? Lâmina bimetálica. Nesse caso aqui, a lâmina, ela entorta em uma de duas maneiras possíveis. Se o alção
ele for maior do que o alfa 2, acontece isso aqui na expansão, né? Ou seja, no aumento de temperatura, certo? Se a gente aquecer eles, ou seja, fazer ali um ΔT maior do que zero, uma variação de temperatura positiva, acontece aquilo. O que que acontece aqui? Os dois materiais, eles estão juntos, eles possuem o mesmo comprimento inicial, lembre da equaçãozinha, ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. O L0 é o mesmo para os dois. O coeficiente de dilatação aqui, ó, L0, o L0, perdão, comprimento inicial, é o mesmo para os dois. Os dois começam aqui do mesmo tamanhozinho inicial, certo? A variação de temperatura sofrida pelos dois também é a mesma, que os dois são colocados ali, por exemplo, dentro de um mesmo balde com água fervendo. Então a variação de temperatura é a mesma. O que é que significa? Significa que aquele que tiver maior valor de coeficiente de dilatação linear vai ser aquele que vai sofrer a maior dilatação, maior variação do seu tamanho. Nesse exemplinho aqui, sendo o alfa1 maior do que o alfa2, significa que a barra 1 ela vai aumentar mais de tamanho do que a barra 2, que vai aumentar menos. E aí uma consequência disso é que ela acaba entortando por baixo. Mais uma vez, por quê? Imagina esses dois materiais aí. Um, ele dilata mais, ele está aumentando mais de tamanho. Mas o 2 que está pregado nele também aumenta o tamanho, só que aumenta menos. Porque ele vai acabar puxando esse metal 1 para baixo. E ela vai sofrer uma, um entortamento, né? Essa lâmina vai sofrer um entortamento da forma como está sendo mostrada na imagem, tá? Um entortamento aí que vai ser para baixo. Porém, isso também pode acontecer de uma outra maneira. Isso também pode acontecer se nós resfriarmos, mas fazer o seguinte, fazer o alfa1 ser menor do que o alfa2. Essa é a segunda possibilidade. Se o alfa1 for menor do que o alfa2 e a gente resfriar, acontece a mesma coisa. Seria a situação inversa, né? Essa, mais uma vez, pergunta por quê. Imagina o seguinte, como o coeficiente de dilatação do segundo metal nesse exemplo, ele é maior, significa que ele vai encolher mais de tamanho do que o primeiro metal quando ele sofrer a mesma variação de temperatura, né? Seria exatamente essa ideia aqui, que eu coloquei aqui atrás, porém, agora o que estaria acontecendo seria aquele que tem o maior valor de índice de refração não, perdão, o coeficiente de dilatação tem o maior valor na dilatação que vai sofrer. E a dilatação, pensando aqui, é uma mudança no tamanho, né? Então, aquele que tem o maior valor de coeficiente de dilatação, ele tanto aumenta mais de tamanho quando é esquentado, como também diminui mais de tamanho quando é resfriado. Nesse caso, como o 2 ele é maior do que o 1, significa que ele vai resfriar mais do que o primeiro cara. Como o 2 ele resfria mais, pensa nos dois a princípio começando iguais, como na figura 1A. Os dois são iguais. O de baixo, que é o 2, ele diminui mais do que o 1, que também está diminuindo, só que diminui menos. E uma consequência disso é que o 2 ele vai começar a puxar o 1 para baixo, porque os dois estão colados, né? Os dois metais estão colados. Então, o 2 vai diminuindo em tamanho, o 1 não consegue acompanhar no dito o 2. Uma consequência disso é que o 2 acaba puxando o 1 para baixo e ele sofre esse mesmo entortamento. Então, aí a ideia é olhar as alternativas e ver qual delas se encaixa com essas duas possibilidades. Só tem essas duas possibilidades, tá? Ou um aquecimento com o coeficiente do carinha
1 sendo maior do que o do 2, ou um resfriamento com o coeficiente do carinha 2 sendo maior do que o do carinha 1. Olhando as alternativas, se α1 menor que α2, então ΔT maior do que zero. Tá errado, né? Nesse caso aqui, o ΔT ele é menor do que zero. Tem que sofrer um resfriamento. Tá? Então essa daqui ela é falsa. Bem errada essa daqui. B. Se α1 maior do que α2, então ΔT menor do que zero. Errado pelo mesmo motivo. Errado pelo mesmo motivo. Letra C. Se α1 maior que α2, então ΔT maior do que zero. Essa é a resposta. Resposta da letra C. Essa é a primeira situação, né? Se α1 é maior do que α2, então ΔT tem que ser maior do que zero. Resposta é a letra C. A letra D diz que ΔT é menor do que zero, independentemente de α1 e α2. E a letra E diz que ΔT é maior do que zero, independentemente de α1 e α2. Só que eles dependem, né? Eles dependem das relações entre os coeficientes de dilatação. Nos dois casos, não tem para onde fugir. Então a resposta aí realmente é a letra C. Tranquilo, pessoal? De boa? Essa aqui é uma analisinha mais detalhada. Se você não entendeu, revê aí, porque essa é importante, tá? Essa é importante. É uma aplicação que costuma sempre aparecer em vestibulares, certo? Bora para a próxima? A próxima é a questão 10. Questão da AFA. Vai lá. No gráfico a seguir, está representado o comprimento L de duas barras A e B, em função da temperatura θ. Então, no gráficozinho, nós temos comprimento em função da temperatura. Sabendo-se que as retas que representam os comprimentos da barra A e da barra B são paralelas, pode-se afirmar que a razão entre o coeficiente de dilatação linear da barra A e o da barra B vale quanto? Então, que a razão entre os coeficientes de dilatação, sabendo que essas barras são paralelas umas às outras. Essa informação é extremamente importante, porque eu não sei se você lembra lá da matemática, quando as duas retas elas são paralelas entre si, é o caso entre essas duas aqui, né? Tanto a barra A quanto a barra B, elas são paralelas entre si. Significa que elas possuem o mesmo valor de coeficiente angular, né? Que é o que mede lá a inclinação da reta lá na matemática. Então aqui a ideia é comparar os coeficientes, igualar os coeficientes angulares da barra A e B, descobrir a razão entre o coeficiente de dilatação da barra A e o da barra B. Aqui a gente precisa lembrar de uma equaçãozinha aqui, ó, que é a do comprimento final da barra. O comprimento final de uma barra é dada pelo comprimento inicial, que multiplica 1 mais alfa delta t, tá? Essa equação aqui ela é uma combinação de duas equações que a gente já conhece, que é o ΔL igual a L0 alfa delta t, que é a dilatação linear, e o ΔL sendo igual ao comprimento final menos o comprimento inicial. Se você substitui essa dentro dessa, você cai nesta equaçãozinha aqui, que é a equação para você descobrir o comprimento final da barra, caso você saiba o comprimento inicial dela, o coeficiente de dilatação e a variação de temperatura. Se você aplicar a distributiva aqui dentro, você cai nesta equação. L igual a L0 mais... Mas ficou horrível, né? L0 mais L0 alfa delta t, tá? Fiz aplicar a distributiva aí. Beleza, repara que isso aqui é justamente uma equação do primeiro grau. Y igual
AX mais B, onde, neste caso específico, o B equivale ao L0 aqui sozinho, e esse B, ele é, na verdade, o coeficiente linear lá na matemática, é aonde a reta toca o eixo Y. Então, repare que aqui, aonde a reta toca o eixo Y, seria neste ponto e neste ponto, né? Correspondendo aí a barra B e a barra A, respectivamente. Então, nesse caso, repare que o 2L é o comprimento inicial da barra B, é o L0 da barra B, e o L é o comprimento inicial da barra A. Então, uma formação que a gente já tem, analisando o gráfico. E também, a gente consegue perceber aqui que o x, a nossa variávelzinha aqui, corresponde a ΔT, né? Se você olhar aqui, ó, nesse caso, o gráfico ele está sendo representado com a temperatura dada em θ e não em t, como a gente está acostumado, porém é a mesma coisa. Então, o x, o eixo x, está representando justamente a variação de temperatura que essa barra está sofrendo. Portanto, o A, que é justamente o nosso coeficiente de dilatação angular, é ele que vai medir a inclinação da reta, ele é dado pelo L0 alfa, tá? Então, o L0 alfa, essa é a informação importante que a gente queria daqui. O L0 alfa equivale ao nosso coeficiente angular. Coeficiente angular. E o que aqui significa para a gente o nosso problema? Significa que se as retas elas são paralelas, elas possuem o mesmo coeficiente de o mesmo coeficiente angular, perdão. Se as retas são paralelas, elas possuem o mesmo coeficiente angular. Sendo assim, a gente pode dizer que L0 A vezes alfa A é igual ao L0 B vezes o alfa B, certo? Por que isso? Porque elas possuem a mesma inclinação. Se elas possuem a mesma inclinação, então elas possuem o mesmo coeficiente angular, tá bom? Olhando para o gráfico, quem é o L0A? O L0A é o L, então Lzinho, vezes alfa A é igual L0B é 2L vezes alfa B. Como a questão pede a razão entre A e B, então a gente vai escrever aqui alfa A sobre alfa B, que é igual a 2L dividido por L, certo? Como você já pode ver, o L corta com L, e a resposta é que a razão entre alfa A e alfa B é igual a 2. E a resposta, portanto, é mais uma vez a letra D. Tudo bem, pessoal? Essa é a razão entre os coeficientes de dilatação da barra A e da barra B. Extremamente importante você saber que, ao olhar este gráficozinho aqui, quando as retas elas são paralelas, você consegue dizer que o coeficiente angular das duas são iguais, tá? Isso aqui é muito importante, muito pouco. Vamos lá para a última questão dessa lista aqui. A última questão que ela é a mais complicadinha de todas, mas que a gente vai ver que não chega a ser super difícil também, não. Uma questãozinha aqui da FUVEST, já um pouco antiga, mas ela é muito boa, tá? Por isso que eu sempre coloco ela aqui. Essa questão ela diz: para ilustrar a dilatação dos corpos, um grupo de estudantes apresenta em uma feira de ciências um instrumento esquematizado na figura acima. Nessa montagem, uma barra de alumínio com 30 centímetros de comprimento, está apoiada sobre dois suportes, tendo uma extremidade presa ao ponto inferior do ponteiro indicador
e a outra encostada no anteparo fixo. Então, a extremidade dela está presa a um ponteiro indicador, tá? Tá aqui, se você der uma olhada no que está acontecendo, está aqui a nossa barra. Tá aqui a nossa barrinha. E ela está encostada aqui diretamente, ó. Olha só o desenho. Nesse ponteiro aqui, ó. Tá vendo? Que tem um panteirozinho. Beleza. O ponteiro pode girar livremente em torno do ponto O. Então, esse ponteirozinho que eu coloquei em vermelho, ele pode, ó, se mexer nessa balança. Sendo que o comprimento de sua parte superior é 10 centímetros e o da inferior é 2 centímetros. Como assim, né? Ele diz o comprimento de sua parte superior é 10 centímetros. É o equivalente a essa partezinha aqui superior, ó. Vou até apagar para colocar de cores diferentes, tá? Então, ó, a partezinha superior que vale 10 centímetros é essa partezinha aqui do ponteiro, tá? Essa partezinha do ponteiro superior, ela vale aí 10 centímetros. E a parte inferior vale 2 centímetros. A parte inferior vale 2 centímetros. Mais uma vez a gente consegue observar isso também na imagem. 2 centímetros vale essa parte inferior do ponteiro. Beleza. Vamos seguir o que a questão está dizendo aí, né? Já deu uma aplicada para esses números aí. Ela diz: se a barra de alumínio for aquecida, se a barra de alumínio inicialmente a temperatura de 25 graus Celsius for aquecida até 225, ou seja, se ela sofrer uma variação de temperatura de 200 graus Celsius, o deslocamento da extremidade superior do ponteiro será aproximadamente de quanto? E aí ele deu o coeficiente de dilatação do alumínio. Beleza? Como assim? Vocês não entendi qual é a questão. Qual é o problema da questão? É porque vai acontecer o seguinte nessa questão, pessoal. Essa barra de alumínio aí de 30 centímetros, que vai sofrer essa dilatação, ela vai aumentar de tamanho, obviamente. E aí, ao aumentar de tamanho, ó, vou até aproximar um pouquinho mais para a gente observar melhor, ela vai crescer um pouquinho. Por exemplo, até aqui, né? Estou, obviamente, desenhando de maneira exagerada. Quando isso acontecer, este ponteiro que está aí bonitinho, ele vai sofrer aí uma deformação, um girozinho, né? Vai acontecer isso aí com ele, por exemplo, tá? Desceu até aí, aí ele vai descer também para ali, beleza? Obviamente, mais uma vez, eu estou apenas supondo aí uma situação, tá? Não quer dizer que isso vai ser desse jeito não, mas a ideia é essa, tá? Quando crescer essa barra, esse ponteiro vai sofrer uma deflexão de tal maneira que ele vai deixar de apontar retinho como ele está apontando aí e vai apontar para algum outro lugar. E é justamente o que ele quer saber na questão. Ele quer saber o deslocamento da extremidade superior do ponteiro, ou seja, quanto que vai ser esse tamanhozinho aqui, ó, que eu vou chamar de, sei lá, chamar esse tantozinho aqui de x. É isso que ele quer saber, quanto que vai ser o x, quanto que vale o x da questão, beleza? Esse é o problema. Diz, nossa, que questão difícil. Realmente o nível dela é mais elevadinho do que o das outras questões que a gente fez, mas também a gente vai conseguir desenrolar com os conhecimentos que temos. Comecemos com o que a gente sabe fazer, né? O que a gente sabe fazer de cara. De cara é uma dilatação linear. A barra
que tem inicialmente 30 centímetros, ela vai dilatar até algum certo tamanho. Comecemos então com essa dilatação sofrida pela barra. Então, ΔL é igual. Quanto que é o comprimento inicial da barra? 30 centímetros. Coeficiente de dilatação do alumínio? 2 vezes 10 a menos 5. 2 vezes 10 a menos 5. E a variação de temperatura sofrida pela barra, estava em 25, foi para 225, uma variação de temperatura de 200 graus Celsius. Beleza, 200 graus Celsius. Quanto que é o ΔL? ΔL então vai ser, se você já está acostumado, né? 3 vezes 2 vezes 2, 3 vezes 2 dá 6, 6 vezes 2 dá 12. Então isso aqui é 12 vezes 10 elevado a menos 5 vezes menos 3, menos 2, né? 15 vezes 10 a menos 2 centímetros. Não é isso? 12 vezes 10 a 12, 3 vezes 2 dá 6, 6 vezes 2 dá 12. Se você não entendeu, a continha que eu fiz foi essa, né? 3 vezes 2 vezes 2. 3 vezes 2 dá 6, 6 vezes 2 dá 12. Tá aqui o 12. Daqui sobrou um zero. Daqui sobrou 2 zeros. Então isso é 10 a terceira vezes 10 a menos 5, que dá 10 a menos 12. Então assim, nós descobrimos que a dilatação sofrida pela barra foi de 12 vezes 10 a menos 2 centímetros. Certo. Vamos pegar esse desenho aqui e vamos entender melhor o que está acontecendo. Vou pegar esse desenhozinho aqui para que a gente possa entender melhor o que é que está acontecendo. Vou trazer ele aqui para o lado. Então, tá aí o desenho, porém, nós não precisamos mais de barra. Tá. Apagar isso aqui também, deixa eu ver para mais. Repara o seguinte, o tanto que a barra aumentou de tamanho corresponde a isso aqui, né? Lembra lá do desenho? O tanto que a barra aumentou de tamanho corresponde a isso aqui, que é o que a gente colocou lá. Então, isso aqui então é o nosso ΔL, o que a gente calculou ali. Isso aqui corresponde ao nosso ΔL. A gente sabe que este tamanhozinho aqui corresponde a 2 centímetros, pelo próprio desenho da questão, 2 centímetros, e que esse tamanhozinho maior equivale a 10 centímetros. Beleza. Quero que você consiga enxergar, isso aqui, nós temos aqui uma semelhança de triângulos. Nós temos dois triângulozinhos aqui na questão. Um triângulozinho menor, que é esse daqui, e um triângulozinho maior, que é esse outro aqui, tá? Para ver se você consegue enxergar esses dois triângulozinhos aí. Por que isso é importante? Porque esses dois triângulos, eles são semelhantes, ó. Aqui nós temos 90 graus. Não estou vendo desenho aqui, né? Deixa eu ver se eu pego na minha lata. Então, isso aqui é 90 graus. Isso aqui também é 90 graus. E esses dois ângulozinhos aqui, eles são OPV, são ângulos opostos pelo vértice. Ou seja, eles são iguais. Consequentemente, este outro ângulozinho aqui, ele tem que ser igual a este outro. Dessa maneira, esses dois triângulos, eles são semelhantes. Isso significa que você pode dizer aqui que, fazendo semelhança a triângulos, né, para semelhança a triângulos, nós podemos dizer aqui que, sei lá, a altura, vamos começar pela base, né? A base do triângulo maior, x,
está para a base do triângulo menor, que é o ΔL, assim como a altura do triângulo maior, que é 10, está para a altura do triângulo menor, que é 2 centímetros. Bem? E a ideia aí é realmente calcular quanto que vale o x, que é o que a gente quer descobrir, né? O x vai ser igual a 10 por 2 vezes o ΔL, que vale 12 vezes 10 a menos 2, certo? X vai ser igual 10 vezes 12 dá 120, dividido por 2 dá 60, ou seja, 60 vezes 10 a menos 2 centímetros. Essa já é a resposta, vamos ver como é que está escrito lá. Está escrito em milímetros, né? Ou, se você preferir, x é igual a 6 vezes 10 a menos 3. Seja, eu entendo, 6 vezes 10 a menos 2 centímetros, ou também escrito, né, se a gente puxar para trás, 6 milímetros. 6 milímetros. Que aqui ficaria 6 vezes 10 a menos 3. Não. 60 vezes 10 a menos 2 centímetros é a mesma coisa de 6 vezes 10 a menos 3 milímetros. 6 vezes 10 a menos 3. 6 vezes 10 a menos 3 centímetros também, que é a mesma coisa de 6 milímetros. Tá? É a mesma coisa aqui de 6 milímetros. Beleza? Então essa é a resposta do problema 6 milímetros. Lembrando mais uma vez, o que a gente estava querendo nessa questão era só isso aqui, era o tanto que o ponteiro ele seria defletido, beleza? E a gente só conseguiria resolver isso aí realmente utilizando semelhança triângulos, partindo de uma dilatação linear dessa barra. Essa barra iria bater aqui no ponteiro, esse ponteiro iria sofrer uma deflexão, e a gente calcula essa deflexão utilizando semelhança triângulos. Beleza, pessoal? Então é isso. Essa é a resolução da lista. Espero que vocês tenham entendido aí. E até a próxima. Curte, comenta, compartilha. Valeu!